Encontre, pergunta assim, eu tenho f de x igual a raiz de x, a pergunta é, encontre o domínio da função. Defina para mim, Juliana, o que é domínio de uma função? Domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira a função. Fala, o que é domínio de uma função? São os valores que tornam verdadeira uma função. Quais são os casos? Porque quando você fala do domínio de uma função, você tem que se preocupar quando a função não é verdadeira. Quando é que a função não é verdadeira? Quando no denominador, não pode ser zero de jeito nenhum. E se tiver uma raiz quadrada, na verdade? A raiz quadrada ela tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Positivo maior ou igual a zero. Isso aqui tem uma raiz, olha que coincidência, né? O treco que está aqui dentro, ou seja, o x, esse bicho aqui, esse cara aqui, para que essa função seja verdadeira, esse x tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Pronto, acabei a equação aqui, tá bom? Nesse caso específico é mais direto, beleza? Como é que a gente escreveria isso daqui? O domínio de uma função vai ser igual a x pertence a reais. Tal que x tem que ser maior ou igual a zero. Tudo bem? Ou uma outra resposta que a gente pode dar. Qual o domínio? O domínio, ele é real positivo. Vamos lá. O que significa esse real positivo? Real positivo são os números positivos, tá? Incluindo zero. Incluindo zero. É muito importante usar essa frase. Incluindo zero. Olha muito bem. Ficou claro aqui? Exemplo número 2. Ele fala o seguinte aqui. Mas quando inclui o zero, então é um asterisco? Asteriscozinho significa excluindo o zero. Indique, mesma coisa. Encontre o domínio da função g de x igual a 4x mais 6. G de x igual a 4x mais 6. Em primeiro lugar, quais são os casos que existe uma função? Uma função, o domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira a função. Os valores de x que tornam verdadeira a função. Para fazer o cálculo de domínio, eu tenho que me preocupar com os pontos em que a função não é verdadeira. Quais são os casos que ela não é verdadeira? Quando houver x no denominador e quando houver x na raiz. Existem esses dois casos aqui? Significa que para essa continha que ele deu, essa função, g de x igual a 4x mais 6, não há restrição. Significa que para qualquer valor de x que eu imaginar aqui na minha cabeça, na minha vida, e substituir aqui, a resposta vai ser o quê? Real. Porque não tem a restrição. Portanto, nesse caso aqui, qual o domínio dessa função aqui na tora? É real. Acabou o cálculo. Ficou claro aqui a ideia? Qual a dúvida, minha querida? Muito bem, é isso mesmo. Quando você faz o domínio de uma função, tu tem que se preocupar, na verdade, com o que pode dar errado. O que pode dar errado para uma função não ser verdadeira, não ser uma função? São os dois casos. Quais são os dois casos? Quando houver zero no denominador, ou seja, o x, quando tiver x no denominador, aquilo ali não pode ser zero. A outra é a raiz, que a raiz não pode ser também zero. Não pode ser negativa. Tem que ser maior ou igual a zero. Vamos verificar um caso desse agora? Exemplo número 2. Aguarda a página aí, por favor. Exemplo número 3. Obter domínio da função h de x igual a 3 sobre x menos 7. Tudo bem? De novo, o que é domínio de uma função? O domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira uma função. Aí, portanto, o que a gente tem que se preocupar? A gente tem que se preocupar com o que pode dar errado na função. Por exemplo, o numerador aqui em cima, preciso me preocupar com ele? Não, não tem sentido. Só um minuto. Então, com respeito ao numerador, tem que me preocupar?
Existe alguma restrição no denominador? Não. No denominador existe alguma restrição? Sim. Esse cara aqui, ele é denominador. Esse cara aqui, que é o x menos 7, para que exista domínio de uma função, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele não pode ser o quê? Zero. Portanto, vai ficar como? Fazendo o cálculo, vai ficar x diferente de 7. Bora lá, como é que eu escrevo o domínio? O domínio de uma função vai ser o quê? O domínio de uma função é o quê? X pertence a reais. Tal que x tem que ser diferente de 7. Outra maneira de escrever essa resposta. Qual é o domínio? O domínio, observe meninas, o domínio ele é real. Menos quando for no número 7. Ficou claro aqui? Quando nós falamos, preste bem atenção. Quando nós falamos diferente de 7, significa que não inclui o 7. Significa, portanto, que o cara, ele pode ser, o domínio ele pode ser real, conforme a gente já falou, qualquer número que pensar, menos o 7. 7 não vai, não rola. Tudo bem? Toma cuidado, porque dentro desses casos aqui podem cair inequações também, principalmente quando for relacionado com raiz. Vamos verificar esse caso agora. Exemplo número 4. Ele fala assim: encontre o domínio da função f de x igual a raiz de x menos 3. Em primeiro lugar, o que é o domínio de uma função? Desculpe ficar repetindo 1000 vezes a mesma coisa, mas é importante a gente lembrar da teoria. O que é domínio de uma função? Domínio de uma função são os valores que tornam verdadeira uma função. Quando é que uma função é verdadeira? Bom, são dois casos que a gente tem que se preocupar. Zero não pode existir no denominador. E a raiz ela tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Maior igual a zero. Essa é a definição básica. Muito bem. Então nós temos aqui uma raiz. Uma raiz quadrada. Então isso aqui que está aqui dentro tem que ser o quê? Para que exista essa função. Tem que ser o miolo, meninos. Tudo que está dentro. Esse x menos 3 tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então x tem que ser o quê? Maior ou igual a 3. Essa é a resposta simples. Alguma dúvida aqui? Não. Beleza. Então como é que vai ficar? Domínio vai ficar como? X pertence a reais. Tal que x tem que ser o quê? Maior ou igual a 3. Outra maneira de escrever esse domínio. Como é que a gente pode escrever esse domínio? A gente pode dizer que esse domínio vai ser igual a... Quando eu falo maior ou igual a 3, vamos colocar num gráfico isso daqui, tudo bem? Maior ou igual a 3 significa intervalo fechado em 3 e vai embora. Concorda comigo? Significa que é intervalo fechado em 3 e aberto em mais infinitos. Fala? Eu esqueci esse negócio de aberto e fechado. Então eu te aconselho seriamente a revisar as aulas de conjunto numérico. Tudo bem? Vamos lá, continuando aqui. Esses casos que eu expliquei aqui são chamados casos básicos. Vamos tentar complicar um pouco agora com equações e uma série de coisas, tá bom? Vamos lá.